Olá, tudo bem? Então, continuando, eu estou fazendo 3 vídeos sobre um assunto conhecimentos. Esse aqui vai ser o assunto, vai variar o título de um para o outro. Como eu falei no último, eu contei uma experiência minha. Então, agora, o assunto principal aqui é o seguinte. Eu tenho uma filha e 2 netas. O que as minhas netas sabem fazer, falar, que talvez fui eu que ensinei, que eu influenciei. Por que eu falo isso? Muita coisa, mais da metade do que eu sei, mais da metade do que eu falo e do que eu penso, eu aprendi com a minha avó. A minha avó, mãe da minha mãe. A minha avó, Horacilina. Horacília, eu errei, mas tudo bem. Horacilina é uma amiga muito especial minha, que agora eu não vou cortar esse vídeo, eu vou deixar assim mesmo. Bom, eu aprendi com a minha avó Horacília, eu aprendi muita coisa com o meu tio Levi, que tem 3 anos a mais que eu, e eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele. Temos as diferenças, sim, eu tinha diferença com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, com a minha filha. Tem diferença, sim, e daí? As diferenças existem para nós aprender com elas, não julgar, não ficar condenando. Eu admiro essas pessoas, eu aprendi muito com os meus irmãos e eu aprendo com as minhas netas. Beleza. Aí vamos analisar. O que eu sei que eu não aprendi com essas pessoas? Muita coisa. Através das leituras, muitas e muitas leituras da Bíblia. E uma pessoa que lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo da Bíblia, tem uma interpretação diferente da outra. Porque as pessoas têm experiências diferentes, têm conhecimentos diferentes. Então, como que pode moldar uma resposta servir para todos? Às vezes como é que uma pessoa vai ler um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia com 30 anos e entender do mesmo jeito daquele que tem 12, 13, 14, 15? Ou uma pessoa que tem 20, 25, 30 anos entender da mesma maneira que aquele que tem 50. Uma pessoa que lê um livro ou um versículo da Bíblia, que ela tem filho, ela entende diferente do que não tem filho. Um solteiro tem experiência de solteiro, mas ainda não tem experiência de casado. Então, a pessoa casada, quando lê a Bíblia, ela vai dizer, opa, entendi diferente, agora eu tenho esposa, eu tenho esposo. Então, esses conhecimentos, a gente adquire da onde? De quem? Então, as nossas experiências, elas são feitas de uma matéria-prima chamada erro. Os nossos erros vão acumulando nossas experiências. A gente corrige os nossos erros para melhorar as nossas experiências e a gente aprende com os erros dos outros. Não adianta querer corrigir os erros dos outros. O máximo que a gente consegue é corrigir os nossos erros. Então, o que eu quero dizer aqui? O que os nossos filhos sabem que foi nós que ensinamos? Por exemplo, eu fico pensando, o que minha filha pensa, fala ou sabe que fui eu que ensinei ela? O que ela pensa, sabe falar e pensar? Não estou falando no fazer. E o fazer é uma consequência. O que a minha filha sabe que eu posso dizer, bah, que bom que eu ensinei isso. Que bom que ela aprendeu isso comigo. Às vezes, mesmo sem eu querer ensinar, eu cometi alguns erros que acabou sendo um aprendizado para ela. Então, hoje, quando os pais não ensinam os filhos, alguém está ensinando. Porque a vida a gente aprende sempre, todo dia, querendo ou não. Ou a gente aprende a ser preguiçoso ou não ser preguiçoso. A gente aprende a ser covarde ou não. A gente aprende a ser autoconfiante ou não. A gente aprende a ser humilde ou não. Não existe como passar neutro. A gente aprende. E quem está ensinando? A gente está sempre aprendendo com alguma coisa. E sem querer a gente também está ensinando alguma coisa. A gente ensina as pessoas, porque às vezes uma pessoa olha para a gente, ela deduz alguma coisa pensando assim, se eu falar Pelé, eu não preciso aprender nada, mas eu vou lembrar do quê? De boxe? Se eu falar Pelé, eu vou lembrar de vôlei, basquete? Não! Se eu falar Pelé, eu vou lembrar de futebol. Se eu falar, por exemplo, Pablo Escobar ou Fernandinho Beiramar, eu vou lembrar de música. Não, eu vou lembrar do quê? Tráfico, droga e essas coisas aí. Mundo do crime, Fernandinho Beiramar, Pablo Escobar, dá para lembrar disso. É a mesma coisa se falar Elvis Presley. Vai lembrar a música. Então, tudo que for falado traz uma lembrança. E toda lembrança é uma forma de conhecimento. Não existe nada. Aí as pessoas dizem, eu aprendo só com o Espírito Santo.
Tá, então se não existisse nenhuma pessoa, o vento ia te trazer alguma coisa e colocar na mente. Até o Espírito Santo usa pessoas para uma aprender com as outras. Então, através de uma pessoa que eu sei, opa, a pessoa, ela não poderia estar falando isso da mente dela. Então, tem um espírito de sabedoria, tem um espírito santificado de Deus. Então, a mensagem aqui é o seguinte: quem ensinou os nossos filhos a lidar tão bem com celulares, tablets, computadores, videogame, e quem não ensinou eles a ler e escrever bem? Quem ensinou eles a arrumar a cama ou não? Quem ensinou eles a ajudar nas tarefas ou não? Quem ensinou eles, por exemplo, a dizer com licença, por favor, muito obrigado ou não? Quem ensinou eles a praticar as palavras? Tudo nessa vida é um mantra. Tudo é um mantra. Acreditando ou não, eu procuro ensinar as minhas netas, crianças, tudo. Eu procuro falar todo dia. Muito obrigado, com licença, por favor. Pode falar todo dia: gratidão, perdão, respeito, humildade, paciência. Fala em amor, fala em liberdade, fala em ordem, disciplina, concentração, responsabilidade, compromisso. Procura falar essas palavras, que elas vão ficar guardadas como sementes na nossa mente, e com o tempo a gente vai dizer: eu falava essas palavras, mas tá essas palavras ali. Se nós não falar essas palavras, sabe que palavras vai vir? Barbie, Frozen, Elsa, sei lá, nome de personagem, Superman, Batman. Vai vir outras palavras no lugar. E quem está ensinando essas palavras? Então, acredite ou não, eu tenho gente da minha família, eu tenho gente que é difícil acreditar, eles proíbem as crianças a usar os mantras chamados gratidão, perdão, respeito, humildade, paciência e amor. Eles proíbem as crianças falar as palavras-chave do sistema treinariamente. Eu fico triste? Fico. Mas não desanimo, não desisto e aceito. Pode ficar à vontade. Aceito as pessoas como elas são, porque eu vou fazer o quê? O máximo que eu posso fazer é controlar os meus hábitos, a minha língua, controlar eu. As outras pessoas aceito como são. Não está escrito que a gente tem que amar os nossos inimigos? Próximo vídeo eu vou falar do conhecimento sobre o amor. Então é isso aí, eu agradeço. Eu sou o Marcos Carvalho. Se você assistiu esse vídeo até aqui, imensa gratidão. Com certeza absoluta, eu vou te pedir, se tu puder, deixar o teu comentário aqui, o teu joinha, e me ajude a compartilhar para trazer mais inscritos. Valeu? Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos.